Olá, meus amores! Vamos começar a nossa aula de literatura? Na aula de literatura da semana passada, a tia deixou para que vocês fizessem a leitura do livro Confusão na Floresta, né? Nós vamos começar a trabalhar este livro, que é o nosso terceiro livro de literatura. Então, vamos juntos? Vamos lá! Confusão na Floresta, o livro de Eduardo Corrêa, ilustrações Luciano Félix. Todos com o livro na mão, para fazer a leitura junto comigo, tá? Vamos lá, ó. Essa aqui é a segunda página do livro de vocês, né? Aí o livro de vocês vai iniciar aqui, ó. Vamos comigo? Página 3. A floresta toda estava polvorosa. Os animais estavam assustados, morrendo de medo de que o rei da selva estivesse tão raivoso a ponto de punir cada um deles. Ninguém queria ficar na linha de frente e ser saco de pancada da sua majestade, o rei leão. Tudo começou quando se espalhou a notícia de que o leão não era mais o rei dos animais. Pelo contrário, diziam que ele havia sido destituído do cargo por um animal muito menor e mais fraco do que ele, o papagaio. O papagaio? Sim, o papagaio. Certo dia, estava reunido um grupo de animais: o sapo, a cobra, a tartaruga, o coelho, o jacaré, entre outros. Todos estavam descontraídos, contavam piadas, narravam histórias engraçadas sobre o que havia acontecido com os animais. Contavam muitas mentiras e se divertiam rindo à beça com as fofocas que rolavam. Em um dado momento, o macaco, o mais engraçado da roda, falava para os demais que o papagaio tinha dominado o leão. Enquanto o macaco falava, um beija-flor voava por perto e prestava atenção no que ouvia. Mal o macaco terminou de completar a frase, o beija-flor já saiu voando para contar a todo mundo a novidade que acabara de ouvir. Nem ele mesmo acreditava naquilo que ouvira, mas o impulso para espalhar a notícia foi muito maior do que sua incredulidade. O beija-flor encontrou a borboleta pelo caminho e disse: "Como vai, comadre borboleta?" "Vou bem", respondeu a outra. "Acabei de ouvir uma notícia tão bombástica que minha cabeça está rodando até agora", falou o beija-flor, morrendo de vontade de contar o que sabia. "O que houve, senhor beija-flor?" perguntou a borboleta, agora tão cheia de curiosidade. "Comadre, a senhora não vai acreditar, mas acabo de saber que o leão acabou de perder um duelo para o papagaio e foi enxotado da floresta." "Minha nossa, como foi isso?" perguntou toda espantada a borboleta. Porém, o beija-flor disse que não sabia os detalhes e foi embora, voando apressadamente. A borboleta ficou chocada com a notícia e, ao encontrar a preguiça, não tardou a espalhar a novidade. "Dona Preguiça, como o senhor papagaio, cuidado com o senhor papagaio, porque acabei de saber que ele está muito bravo e acabou de lutar com o leão. Dizem que deixou o pobre leão empicadinho." A preguiça tomou um choque tão grande que nem ela mesma sabia o que era capaz de descer com tanta agilidade do topo de uma árvore para se abrigar mais próximo ao chão, com medo de que o papagaio a encontrasse lá nas alturas. Desceu rapidinho, de tão assustada que ficou. Encontrou um buraco na terra e quis esconder-se lá dentro, mas o lugar já estava ocupado por outro animal, o tatu.
Oi, seu tatu, desculpe-me por invadir seu território, mas é que estou tentando fugir do malvado papagaio. Dizem que ele está furioso, acabou de matar o leão, se diz o novo rei da floresta e ameaça estraçalhar quem estiver à sua frente. Ave Maria, é o fim do mundo. O que vai ser da gente? Nossa Senhora! Murmurou o tatu, assustado que só ele. O pobre tatu saiu dali correndo e no meio do caminho encontrou a cobra. Mal parou, foi logo dizendo: Dona Cobra, pegue o que a senhora puder levar e saia correndo. Quero dizer, rastejando. Melhor, saia voando dessa floresta. Dizem que o papagaio está tantã, perdeu o juízo. Está doidinho da Silva. Matou o leão, já matou meio mundo de animais e ameaçou a matar tantos quanto vinha à sua frente. Eu é que não quero cruzar com ele pelo caminho. A cobra deve ter esquecido de que não tinha pés nem patas, porque saiu dali num pinote só. No caminho encontrou o pato. Seu pato, é melhor fugir imediatamente. Acabei de saber que o papagaio virou cancão da floresta. Quer dizer, o rei da floresta montou um exército particular, matou o leão, disse para todo mundo obedecer-lhe e pior, tá faminto. Disseram-lhe que sua comida preferida é ensopado de pato. O coitado do pato nem deixou a cobra concluir a fala. Saiu do lago em que estava, ainda molhado. O desespero foi tanto que nem lembrou que o pato não voa. Conseguiu dar um rasante de causar inveja a qualquer gaivota. E assim a notícia foi se espalhando por toda a floresta. O pato encontrou o jacaré, que encontrou o hipopótamo, que encontrou o porco espinho, que encontrou o cavalo, que encontrou o lobo, que encontrou a galinha, que encontrou a vaca, que encontrou o carrapato, que encontrou a joaninha, que encontrou a lagartixa, que encontrou a aranha, que encontrou a abelha. E foram tantos animais se encontrando que praticamente a floresta toda passou a saber da notícia. Até que um deles até que um deles encontrou o rato e o rato encontrou a raposa e essa encontrou o leão. Seu leão, que surpresa encontrá-lo aqui. Ouvi dizer que o senhor havia morrido. Que história é essa, dona Raposa? Como é que eu haveria de morrer se não estava, e nem estou doente? Essa bicharada fala demais, seu leão. Tá vendo que eu nunca iria acreditar que um bicho daquele tamanhozinho ia ter a força para lhe desbancar, disse a raposa, agora tentando ganhar a amizade do leão, depois de perceber que tinha falado demais. Do que você está falando, dona Raposa? Que história de animal me desbancar? E aqui na floresta tem algum animal capaz de me desbancar? Falou o leão em tom de voz capaz de impor sua autoridade de rei dos animais. O leão deu uma prensa na pobre raposa, que ficou com as suas pernas tremendo diante da velocidade dele. As pernas pareciam 2 varas de bambu, e o medo era tão grande que a coitada só tinha vontade de fazer xixi. Por isso, não tardou em abrir o jogo e dizer ao leão quem lhe havia dado a notícia. O leão não quis conversa, estava disposto a saber de um por um quem era o responsável por toda aquela fofoca. Afinal de contas, toda a sua honra estava em jogo. Sua reputação de rei da selva não podia continuar abalada como estava sendo naquele momento.
A raposa, meio sem graça, disse ao leão que o rato era quem havia dado a notícia. O felino então foi ter com o rato. Inventei nada, não, seu leão. Quem me contou foi o... E assim começou, um entregando o outro. A bicharada tremia, se escondia, suava, tinha dor de barriga, coçava a cabeça, passava as patas no rosto, fazia promessa, mas não tinha jeito. Cada um teve que explicar com o leão, teve que se explicar com o leão, até que finalmente a borboleta teve que dizer o que ouvira tudo do beija-flor. O beija-flor, quando ouviu a borboleta dizer seu nome, entrou em desespero, tossia, suava e se escondia ao mesmo tempo, mas o leão não perdoou. Então, seu beija-flor, quem foi que lhe contou essa história absurda? O beija-flor só pensava que nunca mais iria provar o delicioso néctar das flores, nem poder voar livremente naquele céu azulzinho, nem beber a água açucarada que tanto gostava. Certamente outro animal ficaria responsável pela polinização das plantas. Estava quase se despedindo deste mundo, mas resolveu tomar coragem e jogar a responsabilidade para outro animal. Eu ouvi do macaco, seu leão. Afinal, ele estava contando essa história para muitos bichos. Eu até desconfiei, mas se ele estava dizendo, deveria ser verdade. Todos os olhos se voltaram para o leão e para o macaco. Lá no caminho, o papagaio se tremia e rezava para que o macaco não dissesse ao leão que tinha ouvido a história do próprio papagaio. Esse certamente seria seu fim. O leão nada disse, apenas olhou fixamente para o macaco. Este tratou logo de se defender, é claro. Seu leão, eu até fiquei sabendo dessa história. Agora vejo que tudo não passa de um grande engano, de uma grande confusão. Nem sabia que o papagaio de quem falava era o mesmo papagaio de quem eu falei. Sabendo do que se tratava, o macaco ganhou tempo, cheio de mungangas, fez pose e continuou. É o seguinte, um homem tinha um cachorro que se chamava Leão. Ele dizia, pega, leão, e o leão pegava. Dizia, corre, leão, e o leão corria. Senta, leão, levanta, leão, e o leão sentava, levantava e obedecia sempre o dono. Certo dia, ele comprou um papagaio e o ensinou a repetir tudo o que lhe dizia. Rapidamente, o papagaio passou a imitar o seu dono, então dava ordens ao cachorro, que se chamava Leão. Quando eu disse que o papagaio havia dominado o leão, era do cachorro que eu falava. Um alívio parecia ter sentido por todo mundo naquele instante, menos pelo beija-flor, que não sabia onde colocar sua cabeça. O leão deu uma lição de moral ao beija-flor, dizendo que não podia sair por aí inventando mentiras e fazendo fofoca dos outros, e exigiu que fosse mais responsável por suas atitudes. O macaco, ele disse para tomar cuidado com o que dizia para não ser mal interpretado, e ao papagaio, que nada tinha a ver com toda essa confusão, o leão disse para ter cuidado em repetir o que ouve que os outros disserem. Depois disso, tudo voltou ao que era antes naquela floresta. E fim de história. Então aqui, ó, nós temos o Eduardo Correia, né, que ele é o responsável pela história. E aqui tem um pouquinho falando sobre Luciano Félix, que é o ilustrador dessa história. Então, essa história é bem interessante, né? O que vocês acharam dela? Vamos fazer uma atividade relacionada a essa história? Então, vamos lá comigo. Quero que vocês peguem o livro de vocês de Trabalhando a Literatura, para que juntos nós façamos
uma atividade, tá? Então, coloquem a data, primeiramente na página de número 27 de Trabalhando a Literatura. Vamos lá? A história se passa, número 1, a história se passa em que ambiente? Circule a imagem que responde à pergunta. Vocês lembram onde se passa a imagem? Ó, a história? Aqui nós temos uma floresta, nós temos uma cidade e nós temos um campo. Aonde que aconteceu a história? Vocês lembram? Foi aonde? Na floresta. Então, vocês vão circular, ó, a floresta, né? A primeira imagem é onde se passou a história. Os animais da floresta estavam em polvorosa, com medo de Sua Majestade, o Rei Leão. Por quê? Circule a primeira letra e, em seguida, circule as demais, intercalando uma sim, outra não, e descubra. Então, vamos lá, circulando as letras. A gente já vai pegar o marca-texto. Nós vamos circular a primeira, aí faz uma, pula, faz outra, pula. Aí, ó, sempre pulando uma, né? Sempre pulando uma. Sempre pulando uma. Ok? Aí vamos lá, ó. Pula com pinta a primeira, pula, pinta, 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 pula. Aí, ó, pinta a primeira, pula, pinta, pula e pinta. Aí, juntando, nós vamos escrever a frase, né, que formou. Aqui, ó, N-I, né? Então, vai ficar, ó, ninguém queria ser o saco de pancada do rei. Então, ninguém queria ser o saco de pancada do rei, né? Que era o leão. Vamos lá para a próxima? Questão de número 3. Leia abaixo um trecho da história. Ninguém queria ficar na linha de frente e ser saco de pancada de Sua Majestade, o Rei Leão. O que significa a expressão em destaque? No caso, na linha de frente significa o quê? Converse com seus colegas e registre a conclusão. Quando a gente fala que a pessoa não quer ficar na linha de frente, significa que ela não quer ficar o quê, gente? Exposto. Ninguém queria ficar exposto, ninguém queria ser alvo mais acessível do leão, né? Então, vamos lá, ó. Significa ficar exposto, né? Vírgula, ser um alvo fácil. Então, essa é a nossa sugestão de resposta. Vamos prosseguir? Agora nós vamos fazer a página de número 27. Não se esqueça de colocar também a data na página de número 27. Questão de número 4. Complete a cruzadinha com sentimentos e sensações que os animais da floresta, incluindo o leão, sentiram. O contrário de coragem. O que é o contrário de coragem? Vocês lembram? Se a pessoa não é corajosa, ela tem o quê? Medo. Então, o contrário de coragem vai ser medo, né? Medo. O mesmo que tumulto. Tumulto quer dizer a mesma coisa que o quê, amores? Polvorosa, tá? Polvorosa quer dizer tumulto. O mesmo que
amedrontado. Quer dizer o quê? Assustado, né? E o contrário de sereno quer dizer o quê? Raivoso, né? Então, esses eram os sentimentos dos animais e do Rei Leão, né? Vamos agora à questão de número 5. Todo mundo começou com uma notícia que espalhou como um vento. Desembaralhe as palavras e escreva na placa a notícia. Qual a notícia que foi anunciada aí, ó? Lembra? Vamos organizar? Nós temos, ó, leão, mais, era, rei, dos, não, o e animais. Lembra a frase? Era o quê? O leão não era mais o rei dos animais. Essa foi a notícia que se espalhou pela floresta. Terminamos a página de número 28, nós vamos prosseguir agora. Vamos fazer o quê? A página de número 29. Coloca a data também, tá? Encontre e circule na imagem abaixo o animal que supostamente teria dominado o leão. Em seguida, escreva abaixo que animal era esse. Quem é que tinha dominado na história o leão, segundo a fofoca? Vocês lembram? Cadê ele? Onde que tá aqui na imagem? Ele tá bem aqui na árvore, ó. Então, ó, circula ele, ó. Vou passar aqui o marca-texto para vocês verem, ó. Circula ele, né? Como é que era o nome desse animal? Vocês lembram? Ele era o quê? O papagaio, né? O papagaio, segundo a história, dominou o leão. Vamos para a 7ª questão? Marque com um X o animal que contou a história do que o papagaio havia dominado o leão. E circule um animal que ouviu e espalhou a notícia. Quem foi que contou a história? Vocês lembram? Foi o macaco. E quem foi que saiu espalhando para todo mundo? Lembra? Foi o beija-flor. Vocês acham que o que eles fizeram era correto, meus amores? E aí, vocês consideram correto? Não, porque os dois fizeram o quê? Fofoca, né? Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a página de número 30. Na página de número 30, o enunciado fala assim: a vontade de espalhar a notícia foi maior do que a incredulidade do beija-flor. O que a palavra em destaque acima indica? Incredulidade significa o quê? O beija-flor acreditou que o leão havia sido dominado. O beija-flor não se convenceu que o papagaio dominou o leão, né? Então, ele acreditou ou ele não se convenceu? Ele não se convenceu. Incredulidade significa que quando a gente não acredita muito em alguma coisa, né? Na questão de número 9, tá assim: escreva um diálogo possível entre o beija-flor e a borboleta no momento em que ele deu a notícia. E aí? Vamos lá? A dona borboleta e o diálogo entre o beija-flor, né? Ó, beija-flor, ó. Dona borboleta, você não sabe da maior. Aí agora nós vamos colocar a fala da borboleta. O que aconteceu? Aconteceu. Seu beija-flor. Já está colocando uma sugestão aqui, mas vocês podem colocar conforme vocês quiserem, tá? Baseado na história, ok? Então, lembrando que dentro do balãozinho a gente vai colocar aqui, ó, a fala dos personagens. Vamos lá? A última questão dessa página, a questão de número 10, está assim: a história que o beija-flor contou para a borboleta é a mesma que ele ouviu?
registre a seguir. O que o beija-flor ouviu? Vocês lembram? Ele ouviu, que, segundo a história, que o papagaio, já rasurou aqui um pouquinho, tá? Tinha, lembra que é para vocês responderem de lápis, tá? Dominado o leão. Então, o que ele ouviu foi que o papagaio tinha dominado o leão. Ele ouviu isso. Mas o que ele saiu falando? O que ele saiu falando? Vamos escrever, Ele falou que o leão havia acabado de perder um duelo para o papagaio e sido enxotado da floresta. E aí, o que ele ouviu é a mesma coisa que ele falou, gente? Não, né? Ele modificou totalmente a história. Vamos prosseguir as nossas atividades? Então, vamos lá. A borboleta contou para a preguiça que o senhor papagaio estava muito. Encontre a palavra que complete a frase entre as letras do diagrama abaixo. O que o papagaio estava, segundo a borboleta? O que ele estava? Muito o quê? Bravo, né? Ele estava bravo. Então, vocês vão marcar a palavra bravo. A preguiça, ao receber a notícia... Próxima questão, questão de número 12. A preguiça, ao receber a notícia, desceu rapidamente para se esconder do papagaio. Pinte da mesma cor o lugar onde ela se escondeu e a quem este lugar pertencia. Aonde que ela se escondeu? Vocês lembram? Ela escondeu na toca. Então, vocês vão pegar, pintar a toca, né? E essa toca pertencia a quem? Ao tatu. Então, a gente vai pintar a toca e ela pertencia ao tatu. Ok? Agora, nós vamos fazer a próxima. Pinte os espaços com pontinhos e encontre as palavras que indiquem o que causou toda a confusão na floresta. Em seguida, crie uma frase com essa palavra. Essa aqui vai ser pessoal, tá? Onde tiver um pontinho, você vai pintar. Qual a palavra que ficou aí depois? A única palavra que não foi a parte que ficou sem pintar? Formou? A gente dá para perceber que formou a palavra o quê? Fofoca. Então, você vai fazer uma frase com a palavra fofoca, ok? Então, com isso... né? A tia fez as atividades até essa parte, vocês vão concluir o restante das atividades. Então, eu quero que vocês façam as demais páginas como tarefinha de casa, tá? Então, vocês vão concluir essa questão de número 13 da página 31. Vocês vão fazer a página 32, a página 35, a página 36 e 37. Então, vou anotar aqui qual é a tarefa que vocês vão fazer, Dever de casa, de literatura, Trabalhando a literatura. Vocês vão concluir a página 31, vão fazer a página 32, a página 35, a página 36 e a página 37, tá? Então, essas são as páginas que vocês vão fazer, ok? Essas páginas devem estar prontas para a próxima aula, tá? Então, isso aqui é o dever de casa do dia 21/8/2020. Tá?
tá? Trabalhando a literatura, página 31, 32, 35, 36 e 37. Então, boa tarefa para vocês, um beijinho e até a próxima aula.